Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja em cada coração e que os mentores da casa, então, nos ajudem na noite de hoje. Hoje nós vamos estudar assim, um tema muito importante. Esse tema, se a gente deseja trilhar o caminho da doutrina espírita, nós temos que ter consciência desse tema, que são os 5 princípios básicos, Então, se eu quero me dizer espírita, eu preciso saber quais são os princípios da minha doutrina, O que eu acredito? Quem é espírita acredita no quê? Então, como de costume, nós procuramos organizar esse tema, de uma forma que vocês possam, dando pinceladas, então dessa forma que vocês possam ter vontade de estudar um pouco mais, de aprofundar. Então, quem quiser papel e lápis, quem tiver, nós vamos citar as perguntas para depois vocês poderem completar o estudo em casa, certo? Então, todo mundo sabe quem é o nosso codificador? Kardec, Kardec era um professor, um cientista, um estudioso. E Kardec, então, organizou essa nossa doutrina, essa doutrina dos espíritos. E Kardec lançou o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Nesse livro, as bases principais da nossa doutrina. Depois, Kardec continuou lançando outros livros que constituem a obra básica, são 5 livros, Mas como nós vamos trabalhar os 5 princípios, que é a base, a gente vai trabalhar dentro desse livro. Então, vou estar citando depois para vocês as perguntas para vocês irem ler. Dever de casa, Então, tudo isso que a gente vai falar está baseado lá no Livro dos Espíritos. A primeira das leis, ou primeiro dos princípios, é a existência de Deus. Quem é espírita tem que acreditar em Deus, certo? E a nossa doutrina, então, tem como base esse ser que nunca foi criado, Ele é a origem e o fim de tudo. Ele é o Criador, nós as criaturas. Então ele não foi criado, ele sempre existiu. Também, para a gente confirmar essa questão, a pergunta 4 do Livro dos Espíritos, Kardec diz aos espíritos que eles mostrem a prova da existência de Deus. Kardec, como eu falei para vocês, como professor e como cientista, ele cobrava mesmo as questões mais delicadas, Então ele pediu aos espíritos, me deem uma prova da existência de Deus. E a resposta que ele obteve é que não há efeito sem causa. E os espíritos completam então dizendo assim, procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e aí a vossa razão vos responderá. Por acaso algum de nós seria responsável pela criação do sol? Por acaso algum de nós poderia ter criado mares? Rios hoje a gente já está até criando, A gente já está alterando a rota dos rios, mas acaba que essa coisa não dá muito certo às vezes, Mas realmente criar, a gente nunca conseguiu criar, nunca conseguiu copiar a natureza de forma perfeita, Então, ainda nesse capítulo, a gente vai falar rapidinho sobre os atributos de Deus, Porque se a gente acredita nele, tem que conhecê-lo. Ele é eterno. Como eu falei, ele não tem princípio nem fim. Não foi criado, sempre existiu. Deus é imutável, tanto Deus quanto as suas leis. Vocês já pensaram o caos que seria se Deus fosse mutável, ou seja,
tivesse os humores como nós temos? Às vezes a gente acorda tão mal-humorado, né? A gente não tem nem motivo, às vezes, mas a gente acorda mal-humorado. Já pensou se Deus acordasse mal-humorado e resolvesse trocar todas as leis do universo? Estaríamos num caos. Por isso Deus é imutável. Ele não muda. Nem ele, nem suas leis perfeitas, maravilhosas, né? Deus é imaterial. Ele é diferente de tudo que a gente conhece como matéria. Ele é essência pura, pura essência, né? A mais pura que a gente pode imaginar. Único. Imagina se houvesse mais de um Deus, a briga que seria. A gente vê isso trazendo, por exemplo, na Terra, sempre a gente põe para aqui para a Terra, né? Trazendo um exemplo aqui para a Terra. Se fossem 2 prefeitos aqui em Balneário, como é que ia ser, hein? Não ia ser fácil, né? Imagina governar o mundo, Deus, 2 deuses, não ia dar certo. Ia ter briga de poder, né? Então, Deus é único. Ele também tem algumas qualidades que nós não possuímos. Ele é onipotente, tudo pode. Onisciente, tudo sabe, tudo conhece. E onipresente, está em tudo. Sua presença está em tudo. Por isso, em tudo e em todos, né? Por isso a gente diz que a gente tem um pedacinho de Deus em nós, né? É nosso Criador, nos criou a sua imagem e semelhança. É claro, a gente tem um pedacinho dele. E isso muitas vezes nos dá uma força tão grande, né? A gente pensar que, nossa, a gente tem um pedacinho dele, a gente pode ser parecido com ele, né? Jesus disse: vós sois deuses, tudo que eu faço vocês podem fazer e ainda melhor. Isso dá um certo conforto. A gente compreende que a gente ainda erra, mas que a gente tem chance. E Deus, finalmente, o último atributo de Deus, ele é soberanamente justo e bom. Não precisa ir longe, né? Novamente, basta observar as suas leis. Basta observar a harmonia e a sabedoria dessas leis universais. Só isso a gente já compreende o que é a bondade e a justiça de Deus, né? O segundo princípio é a imortalidade da alma. Então, quem pretende ser espírita tem que compreender e acreditar que a alma é imortal. Ou seja, tem que compreender que o espírito, que é o princípio inteligente do universo e que foi criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir, ele precisa desses renascimentos, dessas idas e vindas, né? Através do seu esforço individual, o espírito evolui. Individual. Ninguém pode evoluir por ninguém. O máximo que a gente pode fazer é orar pelo outro, mas a gente não vai conseguir que o outro evolua. A gente não pode fazer isso. Cada um tem que dar o seu próprio passo, né? Nós, como espíritas, acreditamos que já existíamos antes de nascer, antes de ganhar esse corpo. E ao morrer, ao desencarnar, continuaremos existindo, né? Essa essência que somos, porque também somos essência, irá perdurar. Então, quando o espírito está na vida e tem um corpo, dizemos que ele é uma alma ou espírito encarnado. Porém, quando está fora do corpo, é desencarnado. Parece besteira, né? Mas a gente tem que saber dessas coisas e tem que crer nessas coisas para poder se considerar espírito, né? Mas até aí tá fácil. O terceiro princípio, a pluralidade das existências. Temos que crer que temos muitas vidas, né? Temos que crer que, criados simples e ignorantes, precisamos
evoluir. E como que a gente evolui? Com experiência, com múltiplas experiências, né? Como numa escola. Então, nós ganhamos de Deus algo muito especial, que é o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, nós podemos escolher entre o bem e o mal. Então, como uma criança na escola, porque somos crianças espirituais, viemos aqui e aprendemos as lições, ouvimos as lições, nos esforçamos, estudamos em casa, tentamos repetir as lições, fazemos provas, né? Passamos por algumas situações que são algumas provas, e aí evoluímos, mudamos de ano, né? Na escola convencional mudamos de ano. Na escola de Deus, vamos dizer assim, fazendo uma comparação, mudamos de nível vibracional. E assim nós vamos cada vez vibrando mais finamente, uma vibração mais pura, mais sutil, né? E sobre a reencarnação, então, né, nós poderíamos ficar falando horas, dias. É um assunto fascinante, mas inesgotável, mas nós temos meia hora. Então a gente precisa ser rápido e precisa passar para vocês aonde vocês vão aprofundar, né? No Livro dos Espíritos, como eu falei, parte 2, capítulo 4, todas as questões, ó, da 166 até a 221, Kardec vai só tratar de reencarnação. E ainda no capítulo 5, ele vai também continuar falando sobre a reencarnação. É um capítulo que é todos de considerações, né? Como os outros são de perguntas e respostas, esse capítulo ele é só de considerações a respeito da reencarnação. Então, vamos aprofundar, vamos compreender melhor esse mecanismo, né? Porém, nós tiramos dois aspectos, né, importantíssimos para a gente falar um pouquinho, né? Na reencarnação, esse mecanismo a gente observa, então, que ele é muito perfeito. Ele é regido pelaquela lei de causa e efeito, né? Cada vez que a gente toma uma atitude, essa atitude vai ter uma resposta. Quando os meus filhos eram pequenos, eu tentava explicar isso para eles dizendo: a gente vai plantar melancia, vai colher melancia. Não tem como, né? Então, a minha atitude de plantar vai ser o resultado, a minha colheita. Mas jamais eu vou plantar melancia e colher abacaxi. Eu sempre ensinava para eles dessa forma porque eu achava que era bem didático, né? E é assim que a gente faz. Se a gente quer respeito, planta respeito. Se a gente quer amor, planta amor. Você não vai colher amor se você plantar desamor. Então, a lei de causa e efeito que rege essas reencarnações, que regem esses acontecimentos, ela é perfeita. Tão justa quanto Deus é justo e perfeito, né? E a gente pode observar que Deus não nos dá nenhum prêmio, nem nenhum castigo. Através dessa lei, a gente vê que não ganha prêmio nenhum. E também não ganha castigo nenhum. Mesmo porque ele nos dá a liberdade de escolher como é que nós vamos aprender, né? Como é que eu quero corrigir, reparar, acertar e aprender? Ele me dá essa liberdade. Antes de reencarnarmos, passamos por todo um processo onde vamos ter a oportunidade de decidir o que vamos fazer. Então não digam: Deus está me castigando. Você escolheu. Então são alguns aspectos
importantes da reencarnação que eu queria falar para vocês hoje. Mas lembrem-se que tem muita coisa para ser trabalhada aí, muita coisa para a gente conhecer, né? Temos ainda o quarto princípio, que é a pluralidade dos mundos habitados. Quem é praticante da doutrina espírita acredita que Deus não gastaria o seu tempo fazendo um universo tão maravilhoso, tão perfeito, tão harmônico e tão imenso só para nós. Isso é obra do nosso egoísmo, né? Ah, não, é tudo meu, esse universo é todo meu. E esse universo, que é tão maravilhoso, né? Um sol central, os planetas girando em torno e nada sai fora do lugar, né? Luas, satélites, estrelas, tantos astros, tantas coisas lindas. A gente olha para o céu, como é lindo ver uma estrela cadente. Toda essa beleza, e é só o nosso pequeno sistema, que o nosso sistema é pequeno, apesar de imenso, ele é um sistema pequeno. Existem outros sistemas, outras galáxias, né? Só para nós? Não, né? É óbvio que temos companhia. É claro, né, que essa companhia a gente não percebe com os nossos olhos corporais, mas a gente percebe com o nosso olhar da alma, né? Com o nosso olhar do coração a gente consegue perceber que a gente tem companhia, sim, né? A maior prova disso está na palavra de Jesus em João, capítulo 14, versículo 2. Jesus disse assim: na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fora, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Se o próprio Jesus, nosso mestre amado, nos disse isso, que é a maior prova que a gente tem companhia, que temos muitos mundos e muitos mundos habitados. De acordo com a doutrina espírita, a gente ainda vai mais longe. Nós temos mundos divididos didaticamente por Kardec em 5 categorias, né? Mundos em que a gente vai do primitivo ao superior. Nós, no planeta Terra, estamos no segundo tipo de mundo. Primitivo, logo vem o nosso, provas e expiações. No nosso planeta ainda há mais sofrimento, há mais mal do que bem. O bem ainda custa a aparecer e a predominar. Às vezes a gente fica tão triste que a gente pensa que não tem bem, só tem mal, né? Tão sofrido de vez em quando a gente percebe as coisas e as situações. Mas podem ter certeza, o bem existe sim. E cada dia mais o bem está se superando, porque o nosso planeta já está no processo de regeneração. Então existem mundos superiores e mundos inferiores aos nossos. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos podendo também renascer nesses planetas mais elevados. E o mais elevado é sempre na questão energética, na questão de sintonia, né, de essência cada vez mais pura, mais sutil. E é assim que a evolução vai acontecendo. Também sobre esse tema, pluralidade dos mundos habitados, no Livro dos Espíritos, nós vamos lá nas questões 172 a 188. Tá? Ali a gente vai encontrar mais detalhes. Bom, agora chegamos no quinto princípio, que é a comunicabilidade dos espíritos. Também nós, né,
como espíritas, acreditamos que os espíritos se comunicam. Óbvio, nós falamos uns com os outros, somos espíritos, estamos nos comunicando. Estou me comunicando com vocês aqui agora, né? Mas a gente também se comunica não só os encarnados, mas os desencarnados com desencarnados e encarnados com desencarnados. Né? A comunicação ela é ampla. Sabendo disso, vamos começar a especular um pouco mais. Os espíritos, quando eles desencarnam, né, eles estão lá, vão para o mundo espiritual, e desencarnados, a gente lembra, eles antes eram seres humanos como a gente? Certo? Certo ou errado? Certo. Logo, será que eles, só porque eles desencarnaram, eles mudaram, melhoraram, viraram anjos? Eles são o que eram aqui na Terra. Se eram bons, continuam bons. Se eram maus, continuam maus. Trabalhadores, preguiçosos, arruaceiros, bondosos, caridosos. Somos o que somos, aqui ou no mundo espiritual. Então, desencarnou, não muda nada. Quer dizer, não muda no sentido do caráter, né? Muda que não vai ter mais o corpo físico. E aqui a gente vai fazer um parêntese, né? Para lembrar algo que eu tenho sempre pegado no pé de quem me ouve. Me perdoem, mas é necessário, né, que a gente olhe para a gente mesmo. É necessário que a gente observe aquilo que a gente realmente aprendeu. Porque o que a gente realmente aprendeu é aquilo que a gente vai levar na nossa bagagem. Jesus também disse que o único tesouro que a gente levaria era o tesouro que a traça não rói. Então a gente não vai levar uma notinha. Sabe aquela notinha de dólar que a gente gosta de guardar na carteira para dar sorte? Não adianta, não vai poder levar. Sabe aquela moedinha da sorte? Não adianta, não pode levar. Né? Nem que vá no caixão, mas não vai junto com você. Não vai. O que você vai levar é aquilo que você adquiriu de tesouro real. Tesouro real não é o tesouro da moeda brasileira, não. Tesouro real é o tesouro do coração. Você só vai levar esse. Aquilo que você conseguiu mudar no teu caráter, você leva. Por isso eu vivo pegando no pé de vocês. Estão olhando para vocês, estão analisando, estão refletindo como é que está o comportamento de cada um. Vocês estão evoluindo? Será? Vocês, nós, né? Será que eu estou evoluindo? Será que eu escuto as palestras, que eu estudo, que eu faço apometria? E o que eu estou fazendo com tudo isso? Eu estou utilizando bem? Eu estou evoluindo com isso? Né? Pego no pé de vocês, peço que vocês reflitam sobre isso com profundidade. Por quê? Porque é só o que a gente vai levar. E a gente pensa muitas vezes que a gente evoluiu. Mas quando vem alguém que pisa no nosso calo, a gente fica muito chateada ainda, né? Pessoas conseguem despertar em nós sentimentos que a gente pensava que estavam mortos dentro do nosso coração. Mas quando elas vêm e começam a nos agredir e a nos machucar, a gente vê que aqueles sentimentos que a gente dizia assim, não, eu não faço mais isso, eu não tenho mais raiva. Aí a gente vê e se pega tendo aqueles sentimentos. A cada dia isso acontece na vida da gente. Os espíritos estão por toda parte. Os
os encarnados, beleza, a gente está vendo, né? A gente sabe que está tudo por aí, a gente se esbarra na rua. Mas, e os desencarnados? Nós não vemos. Porém, eles estão por aí, junto conosco, convivendo conosco, apenas numa dimensão, numa frequência diferente, mas eles estão por aí. É como compará-los com o ar. A gente não vê o ar, mas a gente consegue sentir os cheiros que o ar traz para nós. A gente consegue sentir a brisa, tá fresquinha, ai, hoje não tem nem um ventinho, né? Então a gente não vê o ar, por causa disso ele não deixa de existir. A gente não vê os espíritos desencarnados, na grande maioria, nós não vemos, mas eles estão aí. Não quer dizer que eles não existam, porque não estamos vendo. E aí, como eles convivem conosco, eles sabem o que fazemos. E mais, eles sabem o que pensamos. Isso é tão verdadeiro que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: influenciam os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? E a resposta é estarrecedora. A resposta é, vou ler para não mudar uma vírgula: muito mais do que imaginais, influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Estarrecedor, né? Geralmente, os espíritos mais imperfeitos, eles estão mais juntos de nós, atraídos pela materialidade. Eles ainda estão muito apegados à matéria. E aí vai aquele exemplo bem simples, né, que a gente sempre dá quando fala nesse assunto. Você fuma? Oh, que vontade de fumar! Pode contar, você já pensou isso? Algum irmãozinho já captou e já vem correndo para o teu lado para fumar contigo? Né? Eles vêm porque eles estão ainda ligados à materialidade. E eles vão vir sim. Né? E não é só com cigarro, né? A gente só fala do cigarro para não prolongar isso. Mas não é só com cigarro, é com tudo. Né? Então a gente pode afirmar que a forma de aproximação entre os espíritos é a similaridade de sentimentos e de pensamentos. Ou seja, são as afinidades que nos ligam. O problema é isso, né? Então, outra forma da gente se comunicar também com os desencarnados, além dessa, é através de um médium. A mediunidade, ela é uma ferramenta abençoada. Ela é uma ferramenta abençoada tanto para aqueles, né, que recebem o bálsamo, o socorro que vem através da mediunidade, como ela é uma bênção também para o médium, porque ele é um prestador de serviços, né, um colaborador de Deus. Então, é uma ferramenta que impulsiona todo mundo. Tanto quem recebe da mediunidade o socorro, quanto quem está ali naquele papel de intermediário. Médium quer dizer isso, meio, né? Intermediário, está no meio, entre o desencarnado e o encarnado, né? Trazendo o seu recado. Acho que o nosso maior exemplo aqui no Brasil é Chico Xavier, né? O grande médium, o grande apóstolo vivo que a gente viu trabalhar com a mediunidade de uma forma que a gente acho que nunca viu ninguém, né? Então, com base no que nós vimos a respeito dessa comunicação e dessa interferência, né, que os espíritos desencarnados têm sobre nós, né, nós destacamos com muita veemência a fala de Jesus: orai e vigiai. A importância da gente
orar é porque enquanto a gente está em oração, a gente está protegido. Enquanto a gente está em oração, o que vai atrair para o nosso lado? Se a gente disse, ah, tem um irmãozinho que vem pela materialidade. Ah, eu vou fumar, ele vem junto. Também, se a gente estiver orando, ele não vai chegar perto. Né? Quem vai chegar perto se a gente estiver orando? Quem está na mesma faixa de vibração. Quem está também em oração. E aí eu me lembro, sempre que eu falo desse assunto, eu me lembro do mesmo exemplo, né? Que é Chico Xavier dizendo que botava música clássica bem alta. E botando música clássica bem alta, os espíritos ruins não chegavam, porque eles não gostavam de música clássica. Então sempre eu cito esse exemplo porque eu acho muito legal, né? Então, daí a gente tem a importância da oração e de vigiar, né? Que tipo de música você está ouvindo? Né? A gente precisa pensar que lugar estamos frequentando, com que pessoas estamos convivendo. Quais são os nossos hábitos? E os estudos? Temos estudado? E o culto do Evangelho no lar? Já implantamos? Se não, é muito fácil. Aqui no centro, qualquer pessoa pode ensinar para vocês como é que faz. Eu garanto até que, se vocês precisarem, alguém, né, vai lá com vocês fazer o culto pela primeira vez. Né? Eu mesmo me disponho. Né? Alguém precisa? Vamos lá, eu vou junto, a gente faz o culto. É algo muito simples. Né? O culto no lar é essa oração que protege a nossa casa. É uma luz que se acende e protege toda a vizinhança. E fica aquela luz acesa como um farol, uma vigia. E não se aproximam, então, os nossos irmãozinhos, né? Ainda sem luz, ainda na materialidade. Eles não vão até lá, porque eles vão estar vendo aquela luz acesa, eles não vão chegar lá. Né? Então, nós podemos pensar, né, que a gente tem que ter todo esse equilíbrio, todo esse cuidado. E chegamos à importância da casa espírita, aonde nós desenvolvemos todos esses princípios, onde a gente aprendemos e começamos a colocar em prática todos esses 5 princípios da doutrina espírita. A casa espírita é onde a gente encontra conhecimentos, o estudo, né? É onde a gente encontra amigos que comungam com a gente desse mesmo pensamento, que acreditam nesses 5 princípios. Muitas vezes a gente vai lá fora, fala de um princípio desse, né? Ah, eu acredito que tem espírito, acredito que a gente se comunica com os espíritos, debocham da gente, não é isso? Então, a gente tem sintonia com aquela pessoa? Não. Então, aqui na Casa Espírita a gente tem amigos com a mesma sintonia, com a mesma frequência, amigos que têm dificuldades que a gente tem, amigos que têm essa sensação de que ainda estão errando, mas que podem superar os erros, né? É na Casa Espírita que a gente encontra os médiuns e a mediunidade segura, né? Que a gente encontra socorro, que a gente encontra paz. E por isso eu trouxe para vocês hoje um presente que eu recebi. Eu recebi esse presente de uma amiga muito querida. Eu conheço há mais ou menos 50 anos. E quando eu recebi esse presente, imediatamente eu lembrei que eu precisava partilhar esse presente com muita gente. E por isso eu estou trazendo esse presente para vocês, que vai falar sobre... que é uma música que vai falar sobre a Casa Espírita. Eu peço que vocês, então, se acomodem confortavelmente na cadeira, aproveitem, né, para colocar a coluna ereta,
respirarem profundamente, fecharem os olhos. Quem se sente confortável, quem não se sente confortável, permaneça com os olhos abertos. Mas procure se desligar dessa questão muito crítica e muito material. Entre no coração, entre na canção. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de
Deus, Santa Casa Santa. Que Mãe Maria nos envolva em seu manto e nos leve para casa hoje com essa música no coração. Graças a Deus.